Gleisi Hoffmann, ministra do governo Lula, seria desenvolvimento natural deste governo. Gleisi ministra seria desenvolvimento natural do governo Lula. Desenvolvimento não é uma palavra essencialmente ou exclusivamente positiva, né? Desenvolvimento, o verbo desenvolver, é muito associado ao crescimento, à melhora, ao amadurecimento. Também é isso. Mas não é, per si, desenvolvimento uma qualidade positiva. Muitas coisas se desenvolvem para pior. Não estou dizendo que seja o caso dessa hipótese, eu me refiro a uma reportagem, a um artigo da grande Vera Rosa, no Estadão de hoje, está lá no site do Estadão, no Estadão, repercutindo desde ontem. Não estou dizendo que essa hipótese, que parece muito real e sobre o que analisaremos aqui, de Gleisi Hoffmann ser ministra de Lula, seja um desenvolvimento negativo. Eu estou apenas dizendo, por favor, para ter menos confusão do que eu já tenho, que quando você diz que algo é um desenvolvimento, ou seria um desenvolvimento, você não está dizendo que isso significa uma melhora, mas um desenvolvimento, um desenrolar, um amadurecimento. Nesse caso, usei a palavra amadurecimento, também não necessariamente algo positivo, certo? Desenvolvimento natural. É o curso natural da história, previsível. Repito aqui a tese fundamental deste programa. Uma delas é que a gente, de modo geral, muda para pior, né? Mas uma tese fundamental aqui desse programa, que tem a ver com a ideia de desenvolvimento e tudo mais, é que o governo Lula, diferentemente de Bolsonaro, é previsível. Lula é previsível. O governo Lula é previsível. Andreas, então isso é um elogio? De novo, não. Ser previsível não é uma qualidade positiva em si, né? Algo ruim pode ser previsível. E pode ser imprevisível também. O que eu digo é que o governo Lula é previsível. E é nesse sentido, à luz do caldo de informações que há aí, que me parece um desenvolvimento natural, e aqui esvaziado de elementos qualitativos, você vai formar a sua opinião, me parece um desenvolvimento natural, à luz dos movimentos que o governo Lula faz agora, me parece um desenvolvimento natural, previsível, Gleisi Hoffmann ser ministra de Estado. No caso, segundo Vera Rosa, tudo mais constante, projetando uma reforma ministerial que viria depois das eleições dos comandos da casa, que acontecerão neste fim de semana, das casas parlamentares, no sábado, dia 1º de fevereiro. Passada essa etapa, viria a reforma ministerial em que Gleisi Hoffmann, hoje presidente do PT desde 2017, certo? Em que Gleisi Hoffmann chegaria para o Palácio do Planalto, para o ministério que tem lugar no Palácio, a Secretaria-Geral da Presidência, hoje com o ministro Márcio Macedo, que é um ministro apagado, é o responsável pelas articulações com os movimentos sociais, é, portanto, responsável pela mobilização dos grupos sociais, dos grupos que historicamente dão apoio ao governo Lula e que me parece ser mal avaliado nessa função, e muito discreto. Viria Gleisi Hoffmann para esse lugar. Gleisi Hoffmann, presidente do PT desde 2017, deixaria de ser, é o que aponta Vera Rosa, esse é o encaminhamento. Surgiria um mandato tampão no PT até meados do ano, quando a eleição para o comando do partido ocorreria. Não é nenhuma novidade essa especulação de Gleisi Hoffmann, ministra de Lula. Não dá para ter surpresa com isso. Isso foi cogitado, inclusive, no começo do governo. Me parece ser um desejo de Gleisi Hoffmann, depois de muitos anos à frente do PT, ter um ministério. Me parece também ter a ver com pretensões eleitorais da hoje deputada federal. E aqui agora vai acontecer. Nenhuma surpresa.
Governo previsível, pedra cantada há muito tempo. Entremos aqui na análise do desenvolvimento natural, do que comunicaria, de quais, não estou dizendo que as intenções sejam corretas. Eu já falei aqui que o governo que Lula me parece ler mal, neste momento, e há muito tempo, a realidade brasileira. Falo aqui sempre da avaliação de que Lula não conhece mais as pessoas. Conhecer mais as pessoas não significa... Hoje está o dia do dicionário, né, de explicação dos conceitos. Mas acho importante. Não conhecer mais as pessoas não significa ir na rua e olhar para uma pessoa e falar tudo bem, como vai você? Ou não reconhecer essa pessoa que antes se conhecia. Eu estou falando da figura, o povo brasileiro, especialmente os mais pobres. Esse grupo que é ou pode ser mobilizado por movimentos sociais, esse grupo com o qual Gleisi vem falar, ou viria falar na condição de secretária-geral da presidência. O presidente Lula perdeu, esse é o conceito, o presidente Lula perdeu o pulso do povo. Não conhece mais as pessoas no sentido de que não lhes conhece, não lhes consegue mais sacar o interesse, não entende mais a linguagem falada, como ficou muito claro no episódio da crise do Pix, e antes, no episódio da taxa das blusinhas, e antes, nesse ínterim, no episódio mais recente, com os autônomos, no momento que se tentou regulamentar os aplicativos de transporte, não saca mais as pessoas, não saca mais essa economia popular, não saca mais o pequeno empreendedor, não saca, não compreende mais. Nesse lugar que se opera essas mudanças. E é muito difícil transformar, no caso, um governo, se você não faz com precisão um diagnóstico do seu problema. Então, você vai fazer uma reforma ministerial, vai mudar, troca o secretário de comunicação e tal, mas por quê? Até nos últimos dias se tem acercado um pouco da capacidade de perceber o problema, mas ainda distante da realidade. Esse é o desafio do governo Lula. Então, a troca pode ter uma boa intenção, mas ela é dificultada, essas mudanças todas, essa reforma ministerial, projetada por uma falta de leitura da realidade do povo brasileiro, da sociedade. Perdeu-se a mão. Aliás, há muito tempo. Vamos lembrar de 2018. Eu sempre cito isso aqui, fala do Mano Brown no palanque de Haddad. Gleisi Hoffmann era presidente do PT e Haddad derrotado, mas um palanque aqui no Rio de Janeiro, um dos últimos eventos de campanha, se não o último. E o Mano Brown falou, já perderam a eleição, perderam porque perderam o contato com o povo, com a periferia. Não sacam mais o que as pessoas querem. É isso. Não é um problema de comunicação. Não adianta você ter um excelente comunicador se você não sabe o que comunicar e para quem comunicar. No sentido de que você não saca quem é essa pessoa. Esses são os conceitos aqui que nós trabalhamos hoje. Então vem a hipótese provável levantada pelo artigo da Vera Rosa, vem a Gleisi Hoffmann para ministra, para a Secretaria-Geral da Presidência. Qual é a intenção? Uma das avaliações que se faz é de que quem pauta o Brasil hoje, quem pauta o debate público por meio das redes sociais é a direita. Então, a ideia é o governo voltar a pautar o debate público e Gleisi Hoffmann viria para compor esse cenário na lógica de uma espécie de escalação de porta-voz combativo. Isso Gleisi Hoffmann é de briga, é combativa. Então, diante dos problemas, uma das razões para a vinda de Gleisi Hoffmann seria tentar pautar o país. Veja, o governo pauta o país. Pauta mal. Esse é o ponto. Não é a oposição que pauta o país. O Nicolas Ferreira não teria feito o seu vídeo famoso, viral, recordista de audiência, se não houvesse uma pauta ruim, mal projetada, mal lançada, mal refletida pelo governo. Então, é falso que o governo Lula não paute o país. A questão é que pauta com matéria negativa. Me parece que o diagnóstico de que o governo tem de voltar
a pautar o país está errado. O governo pautará sempre. Tem de pautar bem. Para isso precisa de projeto, de ideia, de identidade, de marca, aquilo que teve no passado, nos primeiros governos Lula, gostem ou não, teve. Hoje em dia a gente volta à questão central. Qual é a agenda? Qual é o projeto? Qual é a identidade? Qual é a cara do governo Lula? Vá na rua e pergunte para as pessoas, governo Lula, no que você pensa? Ninguém vai dizer defesa da democracia. O governo Lula nos salvou a democracia junto com o Xandão. Eu vejo esse discurso muito posto aí. Se a campanha de 2026 fosse basear sobretudo nisso, vão quebrar a cara, vão ter uma frustração muito grande. Porque a rapaziada está vendendo almoço para poder jantar.